Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br e Wannabe Nerd. Estamos aqui para o quarto dia do Festival de Sundance 2021, diretamente do meu escritório e do meu computador na minha casa, porque, como todos sabemos, o festival desse ano é online. Hoje, normalmente, o que estaria acontecendo é que essa hora eu estaria saindo, provavelmente, do cinema da biblioteca de Park City, numa sessão de meia-noite, ia esperar o ônibus gratuito, o shuttle do festival, por mais ou menos uma meia hora, todo encasacado, cheio de gente, com uma temperatura de provavelmente entre menos 5 e menos 10, mas teve dias que eu cheguei a pegar menos 21 graus nessa brincadeira, muitas vezes com neve na cabeça. E sim, acredite se quiser, eu sinto saudade de fazer isso. Por mais que seja muito mais confortável estar aqui como eu estou hoje. Mas tudo bem, né? Vamos falar do que interessa. Vamos falar dos filmes do dia. Então vamos começar com o primeiro filme do dia, a ficção científica In the Earth. Filme de ficção científica. O nome do diretor está aqui e o nome dos atores principais está aqui. E é um filme que eu achei interessante, ainda que ele oscile, né? Ele tem um pouco de Fim dos Tempos do Shyamalan. Você pensa, meu Deus, Maurício, esse filme é uma porcaria, é o pior filme que foi feito no século XXI. Eu tenderia a concordar. Mas, na verdade, ele tem uma premissa parecida que tem relação com a natureza, né? Tentando, de alguma forma, se defender da humanidade. E tem também um pouquinho de aniquilação, né? Que é como essa tentativa da natureza de se defender acaba causando nos seres humanos, não necessariamente alucinações, entendeu? Mas experiências completamente diferentes e tipo uma viagem de LSD. E realmente, assim, o filme ele é engajante na maior parte do tempo, ainda que eu acho que ele tenha muita barriga, porque tem vários trechos que são só os personagens caminhando, o que não deveria ser necessariamente um problema, mas que não tem muita função, ocupa muito tempo. Tem muita exposição, né? Ao contrário de uma aniquilação, por exemplo, que você precisa prestar muita atenção e debater e fazer interpretação. Ali você tem, fundamentalmente, a maior parte do filme, você tem 4 personagens interagindo, mais a suposta criatura mística da natureza, né? Que não é um personagem, mas não é um ser que aparece. Então você tem muito tempo com diálogo expositivo, assim, parece a Aniquilação feito pelo Christopher Nolan com um décimo do orçamento, sabe? Que é um falando, explicando para o outro o que está acontecendo. E o que, tudo bem, é óbvio que para alguns personagens é necessário, não adianta também a gente ficar viajando, mas é muito tempo perdido com exposição no filme. Por outro lado, quando a ação começa, né, quer dizer, as cenas que envolvem essa interação com a natureza, ou essa defesa da natureza, e os rituais que são feitos ali, porque sim, tem uma perspectiva científica e uma perspectiva mais relacionada à magia e ao misticismo, que estão conflitantes ali no que está acontecendo, nesse mundo pós-apocalíptico, e que é pós-apocalíptico por causa de uma pandemia. Foi coincidência, né, porque o filme não foi escrito baseado no que aconteceu em 2020. O filme funciona muito melhor, inclusive sabendo ser muito criativo, mesmo tendo baixo orçamento, né? Porque grande parte das sequências são feitas com fumaça ou com jogo de luzes, né? E com uma edição muito rápida das imagens, né? Com aqueles flashes que, inclusive, tem aviso antes do filme, se você for epilético ou tiver problemas de convulsão, é melhor você não assistir, né? Porque você vai ter problemas, porque as coisas piscam muito, cortes muito rápidos e muita luz e que eu gostei, que eu achei que ficou bem interessante. As atuações em si são convincentes, assim, o filme não tem nenhum problema mais grave a não ser esse excesso de exposição e, teoricamente, o protagonista, que é um cientista, mas que parece que é um cientista meio burro, que não sabe absolutamente de nada e que está ali só para dar motivo para o filme acontecer e ficar fazendo perguntas sobre o que está acontecendo para o público entender. Então fica extremamente simplificado desse jeito e acaba sabotando um pouquinho o potencial do filme. Por outro lado, eu acho que a premissa
e grande parte os personagens, os principais coadjuvantes, que são o Zack e a Dr. Randall, né, que são cientistas a quem eles vão encontrar lá naquela floresta isolada, que estão sumidos há um tempo, são os personagens mais interessantes do filme e são, na verdade, os que realmente movem a história, né? Por isso, In the Earth vai ficar com 3 estrelas de 5. É um filme nota 6, né? Você chegando num serviço de streaming, você tá afim de ver um filme de ficção científica numa sexta-feira à noite ou num sábado, e você não é exatamente assim, um fã de Blade Runner, de aniquilação, desse filme mais complexo, que é uma coisa um pouco mais fácil de digerir, é uma boa opção para você. Se você chegou no final desse vídeo, por favor, curta, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. Para você custar pouco, para a gente ajuda muito a divulgar o nosso trabalho com filmes independentes.